Boa noite, seres infinitos, de infinitas possibilidades, ao vivo aqui para mais uma live sobre constelação familiar e o que mais é possível. Quando fecho os olhos, eu vejo você. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live de contribuição e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso, universo. Eu recebi algumas perguntas, né? Iniciamos a nossa live ontem, especificamente ontem, com a leitura do livro, né? Quando fecho os olhos eu vejo você. Mas fizemos também na segunda-feira a nossa primeira live. Foi uma live mais explicativa, né? Para falar um pouquinho sobre como ia ser todo esse processo, sobre a leitura, sobre a clareza para vocês do que são as constelações, como que funciona, de que forma tem, né? Muito boa noite. Recebi algumas perguntinhas a respeito de constelação familiar. Patrícia, com tudo isso que está acontecendo, né, com essa pandemia que nós achávamos que ia durar 3 meses, passou a 6 meses, a 1 ano, e isso parece que não tem fim. Muitas pessoas, eu recebi algumas perguntas e eu vou juntar todas para dar uma clareza melhor aqui para vocês, tá? Só me dá um joinha se todo mundo tá me ouvindo legal, tá me vendo legal, a imagem tá boa, tá bom? E muitas pessoas com medo, né? Desde sempre, desde quando tudo isso começou, de sair de casa, de sair do quarto, né? Se isolou e aí começou com síndromes do pânico, né? E as perguntas foram a respeito de: eu posso fazer constelação sem sair do meu quarto? Eu posso fazer constelação online? Sim, a constelação funciona de qualquer forma, tá? Então, é óbvio que você vai ter que fazer uma videochamada comigo, tá? Eu atendo pelo online. E sim, nós podemos olhar para isso, para esse medo, para essa síndrome do pânico, aonde que está preso, porque eu vou falar de uma maneira geral, mas o olhar é individual de cada um, né, na sua constelação. Mas o que está acontecendo com muitas pessoas? As pessoas estão morrendo de medo da morte, né? Então, na verdade, não é o medo propriamente do vírus, né? De você contrair o vírus, porque muitas pessoas contraem o vírus e não sente nada. Eu sou prova viva disso, né? Os meus sintomas foram muito leves, né? E eu contraí o Covid-19, eu e minha família toda. Então, nós passamos, graças a Deus, muito bem, né? Muito tranquilo. E só que as pessoas estão com muito, né, com medo da morte. E na verdade, a gente esquece de olhar para a vida. A gente foca tanto na morte, né, que a gente esquece de olhar para a vida. E aí, o que acontece? As pessoas esquecem de respirar, o foco é tão grande na morte, continuam assistindo noticiários na televisão que levam a loucuras, tá? Que muitas coisas ali são verdades, mas muitas coisas também são manipulação, e as mídias aí manipulam muito as pessoas e mostram só o que elas querem, né? E aí a pessoa começa a entrar numa vibração, numa frequência tão baixa que atrai várias coisas e sente todos os sintomas, tá? Que a humanidade inteira tá sentindo e na verdade não tem nada. Tá super bem, super, né? Tranquilo. Eu falo porque eu já trabalhei durante esse ano todo e tô trabalhando com pessoas que não contraíram o vírus, não estão doentes, não tem nenhuma, né, doença e sente exatamente todos os sintomas que um familiar que pega a doença sentiria, vamos se dizer, tá? Eu tenho um caso
né, muito próximo de mim, que nós contraímos aí a Covid-19, o vírus, e nós ficamos, graças a Deus, muito tranquilo. Eu fui passando alguns exercícios pro meu marido também, para ele ficar melhor, para ele focar em outra coisa e não, né, em alguns sintomas que ele estava sentindo. Então a gente passou por vários processos aqui para, né, ficar mais leve, né, passar esse processo mais leve. E uma tia sentiu todos os sintomas que nós não sentimos, tá? E ela não estava com vírus. Então, o emocional das pessoas está muito abalado, tá? O emocional da humanidade está abalado por N situações. E aí, as pessoas estão esquecendo de respirar, de olhar para dentro, né? E o que veio, né? Qual que foi a lição, o aprendizado que muitas pessoas ainda não caíram a ficha, mas que eu vou dar uma clareza para vocês começarem a refletir sobre isso, né? Foi uma coisa mundial, né? Não escolheu raça, cor, situação financeira, não escolheu nada, nem ninguém. Foi para todo mundo, né? Foi uma igualdade só para todo mundo. Veio para realmente você olhar para dentro de você, para dentro da sua casa. Quando começou, né, a quarentena, o que a gente teve que fazer? Ficar dentro da nossa casa, né? E aí as pessoas começaram a arrumar a casa, né? Jogar o que não prestava fora, ficar só com o que prestava. E aí, essa limpeza interna, né? Essa limpeza interna deveria ter sido feita também internamente, no seu corpo, tá? Com a sua alimentação, com os seus pensamentos, uma limpeza de alma, né? E muitas pessoas não entenderam e fazem questão de não entender que tudo começa dentro. Por isso que veio e que prendeu a gente dentro de casa. É pra gente olhar pra pessoa mais importante que existe. É pra gente entender que a limpeza tem que ser feita de dentro pra fora. Quando a gente faz essa limpeza, né, verifica o que tem de diferente pra mim mudar dentro de mim, dentro da minha casa, com a minha família, não é verdade? O que a gente pode fazer de diferente que vai criar mais possibilidades para a nossa vida? E aí o externo começa, né, a acontecer. Então, devido a todas essas perguntinhas que eu recebi de ontem para hoje, vamos fazer o seguinte, vamos baixar todas as barreiras, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar só um instrumental aqui pra gente fazer uma respiração, tá? Pra gente fazer uma reflexão mesmo interna, tá? Devido essas perguntinhas aí que veio de ontem pra hoje, combinado? Então vamos lá. Se for leve pra você, vamos começar todas as barreiras, vamos baixar todas as barreiras, entrar em interessante ponto de vista e se conectar com a gente, tá? Todas as projeções, expectativas, conclusões, separações e julgamentos que nós temos com relação a essa live, a esse processo de respiração, a tudo que for acontecer nessa live, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar, tudo isso por amor a você? Sim? Sim. Tá feito. Então vamos lá. Se for leve pra você, feche os seus olhinhos pra gente se conectar com a pessoa mais importante que existe. E vamos fazer algumas respirações, umas 3 vezes. Inspira, puxando o ar, oxigenando todas as suas células. Segura 3 segundos e solta. Mais uma vez, inspira. Imagine que você está oxigenando todas as suas células
e fazendo uma limpeza nas suas células, enchendo as suas células de amor, de ar, de respiração, de felicidade. Expirando e inspirando novamente, enchendo as suas células, o seu corpo de infinitas possibilidades. E o que mais é possível? E agora você se conecta com cada órgão que existe no seu corpo. Relaxe a sua cabeça, relaxe o seu cérebro, relaxe os seus olhos, seu nariz, sua boca. Relaxe a língua dentro da sua boca. Relaxe o seu maxilar. Relaxe o seu pescoço. Relaxe o seu coração. Relaxe todos os seus órgãos, o estômago, rins, pâncreas, fígado, seus braços, suas mãos. Relaxe o seu quadril, o seu assoalho pélvico, as suas pernas, os seus pés. Relaxe todos os seus dedos. E com essa conexão com você mesma, sinta o ar entrando e saindo pelo seu corpo. E verdade, me responda, como que você está exatamente agora? Você está saudável? Você consegue respirar tranquilamente? Ou verdade, a sua respiração está difícil? Você respira com dificuldade? E tudo isso que aí representa, tudo que está vindo à tona e tudo que não permite a gente respirar com total facilidade, alegria e glória, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor, honra e glória a todos nós, sim? Tá feito. Imagina o seu ar entrando, enchendo o seu coração de amor, de felicidade, de prosperidade. E ao expirar, imagine você jogando todas as toxinas para fora do seu corpo. Tudo que não permite você ir além, você ter uma respiração tranquila, os seus órgãos trabalhar com total facilidade. Jogue tudo para fora, todas essas toxinas que te impedem de você fazer uma respiração tranquila. Mais uma vez, inspira, enche o seu coração de ar, de felicidade, de prosperidade, de abundância, de amor. E expirando, jogando todas as toxinas para fora do seu corpo. E aos pouquinhos você vai retornando, abrindo os seus olhos. E verdade, me responda, foi difícil? Não, né? Oi, lindona, boa noite. Fran, tudo bem? Liana, Gi, Ana, mamãe tá aí, Érica, Bruna, boa noite a todos vocês. Pois é, e o que tá acontecendo, né? Por que eu fiz esse processo de respiração para vocês se conectarem com vocês? Porque as pessoas estão entrando na energia do pânico, do medo, da morte com muita facilidade e esquece da principal coisa, respirar. Verdade? Se você parar alguns segundos, respirar e falar assim, olha, é verdade, eu tô viva, eu tô saudável. Por que eu estou pensando na morte? Por que eu estou pensando, na falta de ar, se eu consigo respirar com total facilidade, com total tranquilidade? E o que mais é possível? Então, para vocês que me perguntaram ontem também, tá? Sobre como que eu devo fazer para me manter mais tranquila, para me manter mais centrada, para me manter mais equilibrada, a primeira coisa que você tem que fazer é respirar, tá? A respiração salva a vida, né? Quando você você vai ser atendida por um médico ou por uma emergência, um SAMU, o que eles falam? Respira. Não é?
Então a respiração muda a frequência, a respiração muda e oxigena todas as células do seu corpo, a respiração te centra, te equilibra, a respiração muda o foco das coisas. Então, a primeira coisa, respira antes de entrar nessa energia do medo, do pânico e de todas essas coisas que vocês andam criando aí na vida de vocês. Combinado? O vírus existe, o vírus tá aí, tá? Vamos dizer assim pro vírus, eu vejo você. Você pode vir com mais calma, né? Você pode vir mais tranquilo, mas ele veio e tudo isso está acontecendo para ensinar, para a gente aprender muitas coisas que estão além de tudo isso e o que mais é possível. Bora lá então começar a leitura do livro, mais uma partezinha do livro Quando Fecho os Olhos, Eu Vejo Você, da Úrsula Frank, tá? E conforme eu for lendo a parte de hoje, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir fazendo aqui que depois eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá. O cenário. A duração. Aqui a gente vai falar um pouquinho da duração, como que é na constelação, tá? Úrsula Frank dizendo: no meu consultório, o ritmo normal das sessões é de 50 minutos, tá? Eu demoro aí 1h30, tá? Aproximadamente. Algumas vezes a pergunta do cliente pode ser respondida com uma constelação em uma única sessão, ou pode ser desenvolvido em um esboço de uma solução para o seu problema, tá? Então, por muitas vezes, algumas pessoas acham que o cliente vem, a gente tá conversando, tudo, e porque talvez não tenha um movimento com os bonecos ou algum movimento, né, para colocar no campo, não está acontecendo a constelação. E a constelação está acontecendo a partir do momento que a gente começa a conversar, tá? Na verdade, a constelação já está acontecendo a partir do momento em que você marca a sua sessão de constelação, tá? É claro que se pode determinar a duração da sessão de uma ou outra forma, para 1h30 ou 2 horas, se for necessário ou conveniente, tá? Então, tem constelações que demoram mais, tem constelações que demoram menos, tá? Depende do que a gente está vendo ali no momento, tá? E de quais os movimentos que a gente está fazendo. Se ficar evidente que o cliente precisa de mais tempo para os seus sintomas ou a história familiar, podemos constelar a sua família também em uma segunda sessão ou em uma sessão posterior. Entretanto, na maioria das vezes, constatei que esses 50 minutos são suficientes e que o tempo disponível para ser dividido das conversas, tá? Aí a gente, cada profissional faz de um jeito, tá, pessoal? Então não é uma regra isso, mas o cliente chega, a gente vai fazer a anamnese. Na anamnese a gente vai aí demorar uns 20 minutos mais ou menos, tá? Aí a constelação em si vai demorar mais uma meia hora, uns 40 minutos, tá? E aí nós fazemos a conversa posterior também, tá bom? Então, daí entre 1 hora, 1h30 aí tranquilamente, tá? Dentro desse contexto é possível acompanhar o cliente através de seu processo emocional, que é muitas vezes profundo, e conduzi-lo novamente ao dia a dia. Se virmos que depois da anamnese não será possível fazer e concluir o processo total da constelação dentro do espaço de tempo disponível, então é melhor agendá-la para uma próxima sessão, tá? Aí às vezes a constelação fica muito extensa, então a gente tem que agendar uma outra sessão para terminar de ver algumas questões, tá? Na sessão atual podem-se concretizar os temas, fazer experiências com percepções corporais e respiratórias, tá? Então, muitas vezes, isso que eu fiz no início aqui com vocês, tá? Do processo de respiração e tudo mais,
Dependendo da constelação, nós fazemos processos de respiração várias vezes, porque às vezes o trauma é tão grande, né? O que nós vamos trabalhar é tão grande que a pessoa revive aquela cena, aquilo que ela passou, e aí começa assim, às vezes dá uma falta de ar, às vezes, né, sente as mesmas sensações daquele momento, e a gente trabalha com vários processos de respiração, vários processos aqui para que a pessoa fique tranquila e a gente conclua de fato a constelação, tá? Corporais e respiratórias. Exercitar modelos de relaxamento e entrar em acordo com o cliente para a realização dos seus primeiros exercícios e deveres de casa, que são conhecidos pela terapia sistêmica e comportamental e lhe servirão como recursos para a constelação. Quanto à divisão do tempo da sessão, devemos ainda considerar que a visualização das pessoas de sua família frequentemente provoca no cliente sentimentos profundos. Algumas vezes o transe é tão profundo que o cliente deve ficar um certo tempo na sala de espera para voltar em um estado normal. É como se fosse assim, às vezes na própria constelação a gente vai mexendo em questões para realmente libertar, né, o cliente de todas aquelas amarras, todos aqueles emaranhamentos. E aí a pessoa está tão expandida, tá? Cria um espaço na cabeça, no corpo da pessoa, que tipo, ela fica assim, sabe, zen. E dependendo de como a pessoa fica, a gente pede para a pessoa aguardar um pouquinho, tá? Antes de ir embora, tá? A gente nunca deixa a pessoa sair quando ela tá muito relaxada, com sono ou tudo mais, tá? A gente sempre tem um carinho de perceber todas essas questões. É da responsabilidade do terapeuta liberar o cliente de tal forma que ele possa dirigir o seu carro novamente e chegar bem em casa ou no trabalho, com certeza, tá? Ó, pra quem tá entrando agora, tá? O livro Quando Fecho os Olhos Vejo Você, é da Úrsula Frank. Nós começamos já, tá? A sessão passada, olha, tô achando que eu tô atendendo, tá? Tô atendendo também, né? A live passada de ontem, boa noite aqui, boa noite Aline, Flavinha. A live passada teve algumas perguntinhas que eu já respondi no início, tá? Então aí depois vocês veem com mais tranquilidade sobre essas respostas, e eu fiz também um exercício de respiração, tá? No início dessa live. Então, continuando aqui com o livro Espaço, Mobiliário e Instrumentos de Ajuda. Para marcar os lugares dos membros familiares na sala, usamos as denominadas âncoras de solo, que já foi falado aqui, tá? São instrumentos de ajuda que ficam no chão e o cliente pode se posicionar sobre elas durante o processo. A experiência corporal de estar em seu sistema e contexto, encontrando um bom lugar para si através de mudanças na constelação, será ancorada em sua organização corporal como uma nova estrutura. Quando faço constelações com âncoras de solo, gosto de trabalhar de preferência com papéis do tamanho A4. Eu também trabalho com folha sulfite. Por quê? Porque cabe os 2 pés em cima da folha, tá? Sempre estão disponíveis e tem exatamente o tamanho certo para ambos os pés. Papéis brancos ou superfícies e objetos sem significados sensoriais oferecem um campo de projeção ideal para a imagem interna. Pedaços de feltro de cores variadas e do mesmo tamanho são agradáveis e bom para serem diferenciados também, tá? Então tem pessoas que ao invés de colocar a folha sulfite, coloca aqueles paninhos de feltro de várias cores, tá? Para identificar, a cor amarela é o pai, a cor vermelha é a mãe, né? Azul é a criança, enfim. E também aí a gente analisa dentro de todo esse contexto as cores também que fazem muito sentido, tá?
Moldes de papelão que sejam de um tamanho adequado para a pessoa ficar de pé sobre eles e podem ser cortados, redondos para as pessoas femininas e quadradas para as pessoas masculinas do sistema, vice-versa, da maneira que for melhor para você. Se for necessário, podem ser feitos pequenos cortes nos papéis, nos papelões e feltros para mostrar a direção do olhar da pessoa, ou pode-se pedir para marcar a direção com uma flecha e os papéis com nomes, tá? Iniciais ou símbolos simples. Porque quando você fica em cima do papel, né, nós fazemos várias perguntas. Para onde olha? Para frente, para o chão, para o lado, olha para fora, para o lado direito, para o lado esquerdo e assim, né? E aí nós vamos marcando ali na folha sulfite também a direção em que está olhando, tá? Então isso também... Nós analisamos tudo, gente, tá? Numa constelação nós analisamos tudo para trazer, de fato, a clareza para vocês de tudo, tá? O que for possível naquela sessão, é óbvio. Se perguntarmos diretamente ao cliente para onde a pessoa dirige o olhar, ele também responderá indicando a direção. Por exemplo, ela o olha, né? Com carinho, de modo exigente ou através dele, ou ela olha para uma direção que o cliente mostra, tá? Então, vai dizer tudo, qual que é o sentimento? Nossa, ela olha assim, mas nossa, ela olha com tanto amor, tanto carinho, ou ela olha com raiva, ela olha, tá? Então, todos esses movimentos são analisados dentro da constelação. Essa pergunta conduz o cliente imediatamente para um encontro interno com essa pessoa, colocando dessa forma o processo terapêutico em movimento. Os instrumentos de ajuda, planos, têm a vantagem de que o cliente pode se posicionar em pé, de forma estável sobre eles. Por exemplo, em uma contraposição às almofadas. As almofadas não é muito, né, agradável ficar em cima da almofada, assim. Às vezes, né, enfim, tá? Da forma que for melhor e cada terapeuta faz do seu jeito, tá? Sabemos na terapia corporal de que o estar ereto tem um efeito interno diferente na organização corporal daquele de estar sentado ou deitado, tá? O estar ereto é o resultado final no nosso processo do desenvolvimento físico. Vivenciar os processos emocionais de uma constelação estando em pé transmite ao cliente a experiência de poder manter-se firme. Se a estrutura interna do cliente exigir, o estar sentado permite-lhe uma certa distância do papel do observador. A apresentação do espaço depende das situações, das possibilidades e do modo como se quer trabalhar. Nos espaços para seminários ou nos centros de aconselhamentos existe frequentemente um número suficiente de cadeiras. Elas podem servir como representantes de cada um dos membros familiares e identificar as suas posições. As cadeiras ocupam muito espaço, principalmente em constelações extensas. Entretanto, alguns clientes se sentem mais seguros se ficarem na posição sentada do que se exporem em uma posição de pé, a qual não estão acostumados aos olhos do terapeuta. Então, gente, sempre a gente pergunta na constelação se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo, porque tem que ser uma coisa tranquila, leve, tá? Então, pra quê, né? Só se a pessoa escolhe o peso, né? O sofrimento. Mas Deus não quer isso pra gente. Deus quer facilidade, alegria e glória, na verdade. Pode ser leve, não precisa ser pesado, tá? Até mesmo numa sala pequena, sempre haverá espaço suficiente para se colocar 2 ou 3 papéis no chão, tá? Tenho à minha disposição uma sala aí no caso a Úrsula tá falando, né? De 12 metros quadrados, o que é suficiente para uma constelação com papéis. Essa limitação ajudou a concentrar esse trabalho naquilo que é importante. Por exemplo, se um cliente ou um parente está muito próximo um ao outro, então é possível ampliar o espaço de imaginação. Volte sua imagem interna até o ponto em que a distância estiver certa para você, tá? Então, o que significa isso?
nós colocamos ali as âncoras de solo e você vai ficar bem próximo daquela pessoa, né, com quem você tá fazendo os movimentos ali. Se for desconfortável para você, a gente faz a constelação por imagem e pede para você distanciar essa pessoa da forma que for mais confortável para você, tá? Ou imagine que o seu avô dá tantos passos para frente, tantos quanto forem necessários, até que fique leve para você. Em espaços pequenos, a constelação pode ser feita também com o auxílio de pequenas figuras ou objetos em cima de uma mesa, tá? Objetos em cima de uma mesa, aí no caso é a constelação com bonecos, tá? Que é a constelação que eu mais faço, porque a gente pode ver várias questões aí também, tá? Para vocês que estão entrando agora, tá? Nós estamos fazendo a leitura do livro da Úrsula Frank, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, para desmistificar aí várias questões sobre constelação sistêmica familiar, sobre o que é, o que não é, sobre crenças limitantes, para a gente poder destruir, descriar, porque a constelação sistêmica familiar é linda, traz muita consciência e pode curar vidas, tá? Pode te trazer uma vida mais livre, mais leve, mais divertida, né? E o que mais é possível. Mas para vocês que estão entrando agora que não estão, né? Não pegaram o gancho ainda do que está acontecendo, vai lá, veja as lives desde a primeira, que aí vai fazer sentido, tá? Vai fazer melhor aí sentido para você, porque na primeira live eu explico tudinho o que são essas outras lives sobre a leitura desse livro fantástico, desse ser de luz, Úrsula Frank, tá? É um livro muito legal, ele é mais fácil de entender a respeito da constelação. E a partir do momento em que eu vou lendo o livro, eu vou parando alguns pouquinhos e eu vou explicando também o que quer dizer cada coisa, tá bom? Então, para você que não tinha clareza, entrou aqui na live e não tinha clareza do que estava acontecendo, é a leitura desse livro. Quando eu fecho os olhos, eu vejo você, tá? Terapia individual, contínua e constelações. As constelações familiares podem enriquecer e complementar terapias contínuas, tá? Então, o que quer dizer isso? Se você já faz a sua terapia com psicólogo, se você já passa por psiquiatras, se você já tem um tratamento, você pode fazer uma sessão de constelação familiar, tá? Ou esporadicamente algumas sessões de constelações familiares que vai te ajudar mais ainda no seu tratamento com a sua terapia, terapeuta, psicólogos, psiquiatras, tá? E o que mais é possível, tá? Então, uma coisa não tira a outra, tá? Só agrega. E o que mais é possível, né? Como seria para você que já passa, né, por terapias convencionais, comportamentais e várias outras terapias, se permitir, né, a realizar algumas sessões de constelação sistêmica para trazer uma consciência, né, maior para a sua vida e te ajudar a desenvolver ainda mais o processo terapêutico que você já faz, né? Se como terapeuta já se está trabalhando com um cliente em uma terapia individual clássica e quer fazer uma constelação na sessão individual, entretanto ainda não sabe exatamente como encontrará os primeiros passos, então começa-se com pequenos exercícios ou uma única dinâmica que se vai examinar e pesquisar junto com o seu cliente, tá? Então, nós podemos também, dentro da terapia, nós podemos fazer alguns pequenos movimentos para trazer clareza aos poucos para o cliente, tá? A transição pode ser leve e não dramática. Faz-se uma anamnese na família, se ainda não se tiver feito, e escolhem-se as pessoas importantes. Podem-se sistematizar as informações recebidas até o momento com a ajuda de uma árvore genealógica. Provavelmente já se formaram as primeiras hipóteses no decorrer da terapia e através de experiência prévia com as constelações deve-se saber quais as pessoas e dinâmicas importantes para os sintomas do cliente.
Se souber de pessoas que morreram precocemente ou se a relação com um dos pais é problemática, então se conduz o cliente através de suas imagens internas a um encontro direto com uma dessas pessoas. Pesquisam-se os sentimentos, reações físicas e a qualidade do contato, aprofundando as boas experiências com deveres de casa. Pode-se formar gradativamente o conhecimento sistêmico e deixá-lo fluir na terapia, tocando sucessivamente em temas e dinâmicas diferentes. Quando um cliente vier para começar uma terapia individual, então verifica-se em primeiro lugar a sua questão e o sintoma no qual está se queixando em relação a um possível contexto familiar. Talvez ele esteja procurando apoio para temas do cotidiano que nem sempre exigem um tratamento sistêmico. Mesmo quando se mostra que a dinâmica familiar desempenha um papel para os sintomas, as constelações nem sempre é o primeiro passo. Algumas vezes a apresentação de uma explicação de padrões de dinâmicas psíquicas já ajuda. Então, às vezes, na primeira conversa que a gente vai ter, numa primeira sessão, não necessariamente já uma sessão de constelação, nós trazemos tanta clareza das ordens sistêmicas, né, das leis sistêmicas, de alguns exemplos que já, assim, dá uma clareza enorme para o universo da pessoa, tá? E muitas fichas, vamos se dizer assim, caem que a pessoa, uau, tem vezes que nem precisa fazer uma constelação, que já buscou ali a resposta que ela precisava para a situação interessante que ela estava passando, tá? A apresentação de uma explicação de padrões de dinâmicas psíquicas já ajuda, e outras vezes puras intervenções terapêuticas comportamentais ou um trabalho cognitivo são adequados. Algumas vezes, dar instruções para exercícios físicos de relaxamento é exatamente aquilo que o cliente precisa e procura. Gente, é igual eu falei lá no início dessa live, o exercício que a gente fez de respiração. Muitas pessoas, tá? Esquecem de respirar. Levanta da cama, dá um pulo e sai andando, nem agradece, né, por mais um dia, nem respira, nem sente o ar entrar e sair, e muitas vezes entra numas frequências vibracionais aí que acessam várias coisas, mas não tá se esquecendo do básico, né, de respirar. Peraí, né? Então, né, com tudo isso, resumindo, nem sempre é preciso fazer uma constelação toda, tá? Só na conversa, colocando aí, nem precisa colocar as âncoras de solo, os bonecos, que a pessoa já tem uma clareza, tá? O intervalo entre as sessões. Frequentemente, os clientes comparecem com problemas que têm como base dinâmica multifacetadas e altamente complexas, tá? No ponto de vista sistêmico, é suficiente um único passo no processo de solução desejado, porque através do efeito alternado de todos os elementos e dos contextos complexos dos diferentes níveis, a organização total será atingida, tá? Então, são casos muito complexos, mas, né, nenhuma constelação, talvez a clareza que vem consegue dar um norte para toda essa complexibilidade, é isso, né? Enfim, como pode melhorar o universo, que mais é possível. Esse primeiro pequeno impulso pode levar, ao longo do tempo, à transformação desejada. Como podemos observar, o trabalho interno e o processo de integração que foi acompanhado por emoções profundas ocupa muito tempo. Só depois disso, o cliente estará disposto no seu íntimo a dar um outro passo de tal qualidade emocional. Podem durar semanas, meses e algumas vezes também anos. Depende dos casos, tá?
até que uma outra constelação como intervenção pode ser conveniente ou adequada, tá? Dependendo do caso. Se for um caso muito complicado, às vezes se requer fazer mais constelações, tá? Mas tá? Da forma que eu trabalho. A pessoa faz uma constelação e eu falo para a pessoa me ligar a hora que ela quer dar um passo maior, tá? Um passo adiante, tá? Então, por quê? Porque eu espero tudo aquilo reverberar no sistema, né? No sistema do cliente. Eu espero tudo aquilo reverberar na vida do cliente. E muitas vezes, né? Basta, às vezes, uma constelação para contribuir aí com o cliente para muitos e muitos anos, tá? Enquanto que terapeutas comportamentais preferem um ritmo semanal e analistas intervalos de tempo ainda menores, os terapeutas sistêmicos que utilizam a terapia breve orientada para a solução se sobressaem pelo fato de que realizam, via de regra, poucas sessões em intervalos maiores de tempo. Quando os clientes me perguntam quando deverão voltar, então me oriento segundo seus desejos e sua intuição. Se esses impulsos não são evidentes, deixo o agendamento próximo em aberto. Telefone para mim quando sentir o impulso para dar o próximo passo ou se surgirem outras perguntas, outras questões, tá? Então é o que eu falei agora há pouco. Isso provou ser muito satisfatório. Os clientes sentem-se responsáveis por si mesmos, seguem a sua própria intuição e comparecem no momento em que sentem motivação para se expor novamente a seus problemas. Se depois de uma constelação o cliente quiser comparecer regularmente para encontrar alívio nos seus problemas cotidianos ou para falar sobre outros temas, outras questões, é vantajoso se o constelador puder recorrer a um conhecimento e método terapêutico rico. Então, muitas vezes tem terapeutas que têm vários outros processos de terapia para trabalhar dentro de uma constelação ou fora de uma constelação também, tá? Então, muitas vezes as pessoas fazem a constelação, querem fazer novamente, tá? Porque querem ver outras questões, como eu falei lá no início, na primeira live, nós podemos constelar diversas coisas, tá? Financeiro, relacionamento, animais, projetos, tudo nós podemos constelar, tudo nós podemos olhar para isso. Então, de 15 em 15 dias, né? Então, tem que ser leve para você, gente, entendeu? Tem que ser leve para você. Então não é uma regra. Tem clientes meus que vêm toda semana, tem clientes meus que vêm uma vez por mês, tem clientes meus que vêm de 15 em 15 dias. Então é o que é leve para você, tá? E aí nós vamos trabalhando de várias formas, várias outras, tá? Métodos aí terapêuticos ricos que ela fala, de várias outras formas para poder trabalhar nessas questões, para poder trazer mais clareza ainda, tá? Nos intervalos durante as sessões, o cliente tem a possibilidade de se observar nas situações cotidianas, com uma postura interna modificada, experimentar transformações e verificar o efeito dessas novas alternativas. Por isso que, né, é o tempo de reverberar tudo isso dentro, né, de organizar as ideias, né, de tudo aquilo que foi trabalhado. Se um cliente se encontrar em crise, então vai desejar um acompanhamento terapêutico contínuo, tá? E intervalos menores entre as sessões para atravessar essa fase difícil. É exatamente isso que eu falei. Tem clientes meus que vêm toda semana, tá? Tem clientes que estavam totalmente em crise, que tem que fazer um acompanhamento terapêutico sim, tá? Mas tem aqueles clientes que o caso não é tão grave assim, que vem de 15 em 15. Tem clientes que vêm uma vez por mês fazer a constelação, tá? E assim por diante. Nesse caso, é recomendável marcar 1 ou 2 sessões por semana, ou no mínimo a cada 2 semanas, até que ele tenha adquirido estratégias que possam permitir ele lidar de uma forma modificada com os seus problemas,
num contexto fora das sessões terapêuticas. No início de uma terapia, o que auxilia também são algumas sessões nas quais se transmite ao cliente conhecimentos suficientes em relação à visão sistêmica, para que possa utilizar e inserir as experiências das constelações no entendimento maior. Finalmente, se através das constelações e intervenções terapêuticas as imagens internas fortalecedoras substituíram as suas imagens problemáticas originais, então os intervalos entre as sessões, como uma terapia breve, pode ser de 4, 6 ou mais semanas. Novas constelações. De maneira semelhante à questão da frequência das sessões ou dos intervalos entre elas, a decisão para uma nova constelação é um assunto bem individual. Por isso que eu falo, tem que ser leve para você, tá? Não tem o certo e errado. Patrícia, quantas vezes eu tenho que ir? Quantas vezes você achar que é necessário para você, tá? Enquanto as imagens estiverem atuando internamente de forma viva, faz pouco sentido adicionar novas imagens a elas, que irão sobrepor ou se opor em relação ao efeito das anteriores. Para se decidir, o terapeuta e o cliente poderão se perguntar qual o efeito que teria se fizesse, nesse momento, uma outra constelação. Se o cliente tiver uma questão concreta ou tiver tido muitas vivências e terapias diversas, então, na maioria das vezes, não vai querer uma terapia prolongada, mas umas poucas sessões. Então, poderá esclarecer a sua questão como uma constelação, seja no grupo ou na sessão individual. Entretanto, comparecem novamente após alguns meses, com um novo aspecto que surgiu para olhar com auxílio de uma constelação ou para informar-se sobre o próximo passo para um tema que está sendo tratado no momento. Algumas vezes um outro tema aparece bem depressa, depois de uma constelação, como se uma camada tivesse sido retirada e somente então é que tivesse sido possível que uma outra aparecesse. É igual às camadas da cebola, né? Então a gente vai descascando a cebola, né? Aquela casca que já não tá servindo mais para nada, né? E aí algo de dentro vai aparecendo, vai surgindo, tá? Então talvez apareça outras questões a serem resolvidas, outras questões, né? E aí você tem que olhar para isso, se você escolher, é claro. Pode ser que um cliente tenha feito uma constelação que havia tocado nas dinâmicas da linhagem materna e em algumas semanas mais tarde vem para tratar as questões relativas à linhagem paterna. Se encontrarmos na história familiar e na vida do cliente muitos acontecimentos graves e somente poucos recursos, então algumas constelações através de um espaço de tempo prolongado possibilitam uma aproximação gradativa de marcantes padrões na tenra infância e nas dinâmicas ocultas. Pode ser que seja necessária uma penosa luta antes que o cliente seja disposto, capaz de olhar e se expor ao tema central. Então são permissões, gente, tá? Então, quando você se permite a olhar para tudo isso, infinitas possibilidades acontecem na sua vida, mas tem que se permitir. Como eu tô falando sempre nas lives, né? Desde a primeira. Não adianta você querer que um filho faça constelação, ou que um marido faça constelação, que a esposa faça constelação, um amigo que precisa muito. Você vê que o meu amigo precisa muito, mas se ele não se permitir olhar para tudo isso, não vai fazer sentido, tá? No processo terapêutico, ele constrói gradativamente uma rede de conhecimentos e estabilidade interna na qual se sente seguro o suficiente para se abrir a níveis mais profundos. Esses níveis estão, na maioria das vezes, ligados a percepções físicas e sentimentos, que ele sente como perigosos e por isso evitou a vida toda. Algumas vezes é necessário para o cliente uma série de pequenos passos sem muitas emoções. Depende de cada pessoa. Tem pessoas que já vêm aqui, pode mexer em tudo. E aí a gente pode aprofundar mais. Tem pessoas que são muito travadas.
tem, né? Não é leve ficar mexendo na dor, então a gente tem que ir a conta-gotas, né? Plantando aquela sementinha até que o cliente, né, confie, né, e se entregue totalmente e abra a sua vida e fale, porque se a pessoa não trouxer à tona aquela energia, a gente não pode mexer, tá bom? Para adquirir perante o terapeuta suficiente segurança ou também para testar o terapeuta se é uma pessoa confiável e séria, tá? Então muitas vezes acontece isso. Por essas razões, não faz sentido numa constelação ir além do que o contrato de terapia permite, mesmo que para o terapeuta seja óbvio que existem duas dinâmicas no pano de fundo, que tem influência no estado de saúde do cliente. Então, por muitas vezes, nós sabemos que tem algo ali, né? Tem algo acontecendo, só que o cliente não se abre, então a gente não pode mexer, tá? Então, a gente não é permitido mexer em algo que vocês não queiram mexer, tá? Então, esse foi mais um trechinho do livro Quando Fecho os Olhos, Eu Vejo Você, da Úrsula Frank, tá? Que a gente falou sobre o cenário, sobre a duração das terapias, tá? Sobre como que a gente pode fazer no espaço, nos mobiliários, com os bonecos, constelação individual, em grupo. Então, a gente sempre vai tratando dessas questões agora no início do livro, tá? Para depois ir aprofundando mais em algumas outras questões e também para que eu possa fazer mais para frente alguns movimentos sistêmicos com vocês aqui, tá? No ao vivo aqui nas lives, combinado? Então a gente vai finalizar, agradecer a Úrsula Frank, né, por todo esse conhecimento que vai muito além do que ela escreveu aqui. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo ao vivo, né? E gratidão a todos vocês que vão ver essa live depois, vão acessar aí todo esse conhecimento desse livro que é muito lindo, é muito rico, e para você entender cada vez mais, ter mais clareza sobre as constelações sistêmicas familiares. E quem sabe algum dia você se permitir também vivenciar uma constelação, para você se abrir aí cada vez mais a infinitas possibilidades. Se for leve para vocês, compartilhe essa live, se inscreva lá no canal no YouTube Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, compartilhe com as pessoas que também gostariam aí de receber toda essa contribuição que vai muito além das minhas palavras. Gratidão, e amanhã a gente tem um encontro marcado aqui às 18h30 ao vivo pelo Instagram. Quem não teve a oportunidade de estar aqui no ao vivo com a gente, vai ficar gravada lá na fanpage, no Facebook, Coach Patrícia Cotrim, aqui no Instagram e também lá no canal no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Vai, qual rede social for melhor aí, mais leve para você, de sua preferência, você pode aí acessar essa live com total facilidade, alegria e glória, tá? Grande beijo, uma ótima noite, fiquem com Deus e como pode melhorar ainda mais o universo, que mais é possível. Amanhã estou aqui novamente, 18h30, esperando vocês. Beijo, tchau, tchau!